Paz, Senhor, tudo bom? Eu queria compartilhar um texto contigo, em Atos, capítulo de número 9, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. Enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, mas guiaram-no pela tua mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, não comeu e nem bebeu, só até aqui. O texto da conversão de Saulo, que para nós é extremamente importante, é um marco da história, porque esse homem, do qual nós lemos 9 versículos em Atos, capítulo de número 9, era um homem perseguidor da igreja. A caminho de Damasco, esse homem vai ver uma luz muito forte brilhar do céu. Essa luz é Jesus. E levando o seu rosto em terra, esse homem vai levantar cego. Cegos vão ter que levar ele pela mão até a entrada da cidade, até Damasco, para que ali ele possa se abrigar em algum lugar. A história de Saulo, a história de Paulo, é a história de alguém cujo o respeito era muito grande. Ele pediu cartas às sinagogas, ele pediu cartas às cidades para que ele pudesse entrar e tomar e prender esses seguidores do caminho que nós lemos, que são seguidores de Cristo. O que me chama a atenção no texto que a gente leu é justamente o fato desse homem ter perdido a visão. A luz é muito forte e o cega. Da mesma forma que ele escreve em Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, que ele vai dizer para que a gente transforme a nossa mente, para que a gente entenda quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus, para que a gente não se conforme com as coisas desse mundo. Esse homem que tinha muito respeito do mundo agora está cego. Agora ele não consegue ver nada. E a atenção que nós temos que ter para esse texto é justamente o fato de alguém ser cegado por Jesus. O Jesus que me cega, o Jesus que te cega. Esse Jesus nos cega, sim, para as coisas do mundo. O texto vai dizer, a continuidade desse texto vai dizer que Jesus vai aparecer para Ananias e vai mandar Ananias ir visitar Paulo, porque Paulo vai receber a visita e estava orando na casa. Só que Ananias vai responder para Jesus o seguinte: esse homem é um homem muito conhecido. Em outras palavras, é um homem que tem muita autoridade. Ele tem autoridade dos grandes das sinagogas e ele persegue e mata seguidores de Cristo. Ou seja, o que Ananias está levando para Jesus é a autoridade que Paulo tem diante de homens. É a autoridade que Paulo tem diante desses grandes da sinagoga. Jesus vai responder para ele dizendo: vai lá, porque eu tenho algo com ele, porque para mim ele é um vaso escolhido. O que Jesus está respondendo é: agora eu quero apresentar para ele a autoridade que ele tem em meu nome, e não a autoridade que ele tem diante dos grandes. E veja bem, Paulo precisa ficar cego, porque só ficando cego ele vai conseguir ver a glória de Deus. Só estando cego, ele consegue contemplar a presença de Jesus a nível de intimidade. Porque a Bíblia diz que esse homem vai entrar em uma casa, e esse homem vai orar, e esse homem vai jejuar,
e recebendo a visita de Ananias, as escamas vão cair dos olhos, esse homem vai passar a ver de novo, vai ser cheio do Espírito Santo e vai passar a pregar nas sinagogas. Mais para frente no texto você vai ver que esse homem de perseguidor passará a ser perseguido pelo nome de Jesus, pelo testemunho que carrega. Quando ele entrava nas sinagogas, as pessoas falavam, mas não era esse o homem que perseguia? Não era esse o homem que matava? Não era esse o homem que afligia os cristãos? O que a história de Paulo, a história de Saulo deve nos ensinar? Deve nos ensinar que, independente da situação ou da autoridade que nós temos diante de homens, talvez Deus precise nos cegar para as coisas desse mundo. Porque quando nós caminhamos e queremos colher e receber a autoridade desses homens grandiosos que estão na terra, talvez nós não estejamos com os olhos no céu da maneira que nós deveríamos estar. O que Paulo nos ensina é que muitas vezes o Senhor vai nos cegar para abrir os nossos olhos para as coisas dele. Diferentemente do cego Bartimeu, cujo os olhos eram fechados, mas são abertos na carne para conseguir ver Cristo em sua glória, em sua grandeza e ser curado por Cristo, Saulo vai precisar ficar cego, vai precisar conhecer o caminho ao contrário. Conhecendo o caminho ao contrário, ele vai entender que quando cai com o rosto em terra, a autoridade que ele tem diante dos homens, ou quem ele é diante desses homens, não vale de nada comparado à glória de Deus. O que Paulo nos ensina como exemplo é, não importa quem você é diante dos grandes, importa quem você é diante de Deus. E muitas vezes, diante dos grandes, você poderá cair, mas Deus nos conhece e nos chama de vasos escolhidos. E sendo vasos escolhidos do Senhor, nós devemos entender verdadeiramente que às vezes Ele vai nos cegar para abrir os nossos olhos para o propósito que Ele tem para nós. O que Cristo tem para nós são os planos dele derramados em nossa vida. Nós corremos, trabalhamos, nos dedicamos com o desejo de conquistar algo para os nossos próprios deleites. A Bíblia vai dizer em Tiago, pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque pedis para os seus próprios deleites. Paulo tinha um deleite em perseguir, um deleite em prender, um deleite em matar. Mas agora ele vai ficar cego e vai ter um deleite na presença de Deus. Agora os pedidos de Paulo diante de Jesus serão atendidos, porque já não se trata mais dele. Ele considera a vida dele como um esterco, conforme a palavra de Deus diz. E ele está disposto. Morrer para ele é lucro e o viver é Cristo. Quando os nossos olhos são fechados para as coisas do mundo e abertos para as coisas de Deus, o viver é Cristo. Quando a nossa vontade, a nossa carnalidade é mortificada e o espírito é alimentado, o viver é Cristo. Quando a palavra de Deus é pregada por nós, não porque muitas vezes nós queremos, mas porque o Espírito nos encheu e nos deu ousadia e autoridade para falar, o viver é Cristo. Então, muitas vezes os nossos olhos serão fechados, sim, para as coisas desse mundo, mas abertos para as coisas de Deus. Tome a vida de Paulo como exemplo. Entenda que um dia esse homem teve muita autoridade, mas diante de Jesus, ele era um vaso escolhido. Então, talvez a autoridade diante dos homens não signifique nada perto da grandiosidade do nome de Jesus. Os olhos precisarão fechar para que o Senhor possa abri-los para as coisas do Espírito. Deus abençoe muito sua vida em nome de Jesus.